Então, senhores, para fechar aqui esse nosso primeiro momento, vamos acompanhar aqui uma questão que já caiu na prova da OAB e, como eu falei para vocês, as questões se repetem. Essa questão aqui, ela é uma questão bem recente, é uma questão de um exame da prova da OAB de 2017. Portanto, uma questão bem atual, uma questão que poderá vir com outro formato, mas com o mesmo sentido, para as próximas provas da OAB. Então vem comigo, acompanhe aí a leitura, senhores. Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitadas por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou ação trabalhista em face da ex-empregador. Como tinha experiência na área de recursos humanos, de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, assistência de advogado ou sindicato. Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência e formulou perguntas para testemunhas e para a parte ré. Senhores, vocês já viram, estamos lidando com o quê? Princípio do jus postulandi. 791 da CLT, princípio do jus postulandi. Ou seja, a Rita não quer utilizar advogado, não quer ser acompanhada por advogado, por sindicato. Ela quer ir lá, ela mesma. Então, olha tudo que ela fez. Ela entrou, ela elaborou a sua petição inicial, ela mesma, de próprio punho. Ah, mas ela sabe. Se ela não sabe, ela vai lá e conta a historinha, princípio da oralidade. Compareceu à audiência, sozinha, formulou perguntas, tanto para as testemunhas, quanto para a parte ré, que é a nossa reclamada aqui. Então ela fez tudo sozinha. Ou seja, ela está dentro do princípio do jus postulandi. Ela pode fazer isso? O 791 nos garante que sim. Então ela entra lá na vara do trabalho, sozinha, elabora a sua petição inicial, vai sozinha lá numa audiência na vara do trabalho. Se ela quiser, faz perguntas. Se ela não quiser, não precisa. Se ela quiser, faz perguntas para as testemunhas. Se ela quiser, faz perguntas para a outra parte. Não tem problema nenhum. O 791 nos garante. Princípio do jus postulandi. Vem comigo, então. Ao término da instrução, o juiz prolatou sentença de improcedência do petitório de Rita, a qual, inconformada, interpôs recurso ordinário, que teve provimento negado, sendo mantida a sentença de 1º grau. Senhores, então nós temos aí, a Rita entrou sozinha com uma ação trabalhista. Pode? Sim, o 791 nos permite isso. Então ela participou da audiência, houve a instrução do processo e aí o juiz da vara do trabalho proferiu uma decisão final. Proferiu lá sua decisão. Decisão final da qual cabe recurso? Sim, cabe qual recurso? O nosso RO, recurso ordinário. A Rita fez o seu próprio recurso ordinário. Ela pode fazer o seu recurso ordinário? Sim. Está de acordo, então, com a regra do 791, combinado com a súmula 425 do TST. Então, até aqui está tudo certo. Vamos lá. A qual, inconformada, interpôs recurso ordinário que teve provimento negado, sendo mantida, portanto, aquela sentença de 1º grau. Ou seja, ela continuou perdendo. Perdeu lá na vara do trabalho, decisão do juiz de 1º grau, perdeu também no TRT. O RO dela foi julgado aqui. O mérito do RO é julgado no Tribunal Regional do Trabalho. Perdeu o Tribunal Regional do Trabalho, então ele manteve aquela decisão lá de 1º grau. Ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença de 1º grau como no acórdão, então sentença de 1º grau da vara quanto do acórdão lá do TRT, Rita, da mesma forma e desacompanhada de advogado, interpõe o competente recurso de revista para o TST. Então, a Rita entrou lá na vara do trabalho,
Veio a sentença, improcedência. É uma coisa bem possível. Ela não utilizou advogado, talvez ela nem conheça os seus direitos, não sabe os trâmites, não soube fazer bem o processo, acabou perdendo. Da decisão, lá na sentença, decisão recorrível, porque é uma decisão final, cabe RO. A Rita pode entrar com RO sem advogado? Pode. Foi lá, a Rita entrou com RO, julgado para o TRT. O TRT proferiu um acórdão. Este acórdão manteve a decisão lá de primeiro grau, ou seja, a Rita está inconformada. O problema nos diz que tanto a decisão da vara como a decisão do TRT estão contrárias a dispositivo constitucional, o que nos permite entrar com recurso de revista. Ela pode entrar com recurso de revista por isso. Agora, qual o problema disso aqui? O problema é que ela está desacompanhada de advogado. Ou seja, como é que ela vai entrar com recurso de revista desacompanhada de advogado? Esse recurso de revista é julgado por quem? O mérito do recurso de revista é julgado pela nossa instância extraordinária, Tribunal Superior do Trabalho. E aí, ela pode fazer isso? É isso que a OAB quer saber. E aí a OAB faz essa pergunta querendo pegar vocês. E aí o mais avisado vai lembrar da regra. O 791 diz que o jus postulante é até o final. Então sim, a Rita pode. Errado, meus caros. Por que errado? Porque eu havia referido aqui para vocês a súmula 425 do TST. Súmula 425 do TST traz o nosso limitador legal, ou seja, não é até o final, é até instância ordinária, ou seja, instância ordinária TRT ainda é instância ordinária. Depois, TST, instância extraordinária, ela não vai mais poder utilizar do jus postulante. E aí que está o pulo do gato. Olha lá as questões então. A pergunta que se faz é: com base na jurisprudência consolidada do TST, súmula do TST, acerca da postulação em causa própria, assinale a afirmativa correta. A. O recurso deverá ser conhecido e provido. Olha, até teria chance de ser conhecido e provido, visto que o recurso de revista serve para atacar uma decisão do TRT que é contrária a dispositivo constitucional. Só que não. A resposta correta não pode ser A. Por que não pode ser A? Porque ela está desacompanhada de advogado. Se ela está desacompanhada de advogado, ela está contrária ao entendimento lá, a jurisprudência consolidada do TST, a súmula 425 do TST. Portanto, senhores, risquem a A, está fora. B. O recurso deveria ser endereçado ao STF, em razão da alegada violação constitucional. Outra pegadinha, senhores. Cuidado, cuidado com isso aqui. Isso aqui nós vamos ver melhor lá, quando tratarmos de recurso, mas já adianto para vocês. Pode à primeira vista vocês pensarem, se violou o dispositivo constitucional, quem vai julgar isso aqui então é o STF. Ah, claro, evidente, é o STF e talvez seja até um recurso extraordinário. Só que não, senhores. Não é o recurso extraordinário e não é endereçado ao STF. Trata-se do recurso de revista baseado no artigo 896, a linha C, que é endereçado para o TST. Quem vai julgar o mérito é o TST. Caberá, vocês vão ver, dentro do processo de trabalho, sim, um recurso extraordinário para atacar uma decisão que fere dispositivo constitucional e que é julgado, sim, no STF. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque a decisão que está contrária a dispositivo constitucional é uma decisão ou da vara ou do TRT. Sendo uma decisão da vara ou do TRT, nós temos um remédio próprio para isso, para atacar essa decisão. E esse remédio é recurso de revista. E o recurso de revista ele não vai ir direto lá para o STF. O recurso de revista não vai para o STF.
O recurso de revista vai endereçado ao Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, senhores, a letra B também está equivocada. Letra C, não cabe mais recurso do julgado. Cabe? Então, decisão do TRT que fere dispositivo constitucional, cabe recurso. Qual recurso vocês já viram? Recurso de revista baseado lá no 896, a linha C. 896, a linha C. Se não é nenhuma dessas três aqui, sobra apenas a resposta correta. A resposta correta está lá na letra D, que está em negrito. O recurso deverá ter o segmento negado por irregularidade de representação. O recurso deverá ter o segmento negado por irregularidade de representação. Ou seja, não obedeceu a súmula 425 do TST. O jus postulante existe? Sim. Está no 791, mas quando se tratar de instância extraordinária, ele tem um limitador. O limitador está na súmula 425. Então, cuidado, senhores. Cuidado com essas pegadinhas que a banca faz para vocês. A resposta certa, o gabarito é letra D. Dinamarca, então, respondendo a questão da OAB. Ok, senhores?